Mais uma vez, o filósofo das tretas e dos trending topics, o Henry Bugalho, faz um vídeo atacando, tentando destruir a reputação do Humberto Matos e atacando também o Felipe Castanhari e passa vergonha. Passa muita vergonha. Bom, na verdade, hoje eu ia gravar sobre outros assuntos e eu tô há vários dias para gravar sobre o Malafaia ter sido denunciado na PGR e também eu ia fazer um vídeo sobre essa suposta prisão do Bolsonaro em menos de 24 horas. E aí acabou que atropelei tudo, né? Surgiram vários acontecimentos aí nesses dias e acabei atropelando isso. Vou deixar para depois, para gravar depois, mesmo que fique atemporal. Acho muito difícil do Bolsonaro ser preso, tá? Muito difícil mesmo, porque o Alexandre de Moraes exigiu uma explicação do Bolsonaro, né? Se ele tivesse tido a certeza que o Bolsonaro cometeu o crime, ele já teria prendido o Bolsonaro logo de cara, né? Em flagrante, né? A chamada prisão preventiva, né? Para prever, enfim, vocês entenderam. E a esquerda, toda a esquerda, quase toda a esquerda, estão fazendo sensacionalista, né? Sensacionalismo, né? Dizendo que em menos de 24 horas o Bolsonaro vai ser preso, né? E chegou a hora e blá blá blá, aquele, né? Tudo para ganhar likes e visualizações, né? E não vai. Se o Xandão quisesse prender o Bolsonaro, já teria feito, ele não ia exigir explicação. Bom, vamos ao vídeo, ao que interessa. O filósofo das tretas e do Trending Topics, né, o cara que se autodenomina filósofo, o Henry Bugalho, fez um vídeo sobre as fraudes nas eleições da Venezuela. Ele colocou o título do vídeo dele, Fraude nas eleições da Venezuela e golpe de Estado. E ele aproveitou esse vídeo para atacar mais uma vez Humberto Matos e o Felipe Castanhari. Especificamente o Humberto Matos. Ele tenta destruir a reputação, desqualificar Humberto Matos, né? Só que sem sucesso. Acaba passando vergonha. Parece que é o Nando Moura aí falando, mas não é. Estamos falando do Henry Bugalho. No título do vídeo dele, ele coloca, ele fala sobre a Venezuela, né, mas na verdade ele volta a falar sobre o assunto da guerra na Coreia, para tentar destruir Humberto Matos, né, e não consegue. O rei das fofocas começa dizendo que o Maduro venceu as eleições, né, ele diz que o Maduro diz que venceu as eleições e ele diz também que a oposição diz que venceu as eleições, né? Como ele não estuda nada sobre o assunto, né, ele é um produtor de conteúdo, ele grava vídeos e nunca se posiciona, ele deixa para o espectador se posicionar, né? Ele grava vídeos de não pesquisa, não estuda, não se aprofunda sobre o assunto. Então ele diz para o público dele, e aí, foi fraudado as eleições da Venezuela? E ele dá a entender que sim, né? Até porque o público, os comentários do vídeo dele estão todos dizendo que as eleições foram fraudadas, né? São brasileiros fiscais de urnas eletrônicas de outro país. Olha a doideira, né? O brasileiro não consegue nem fiscalizar o vereador que votou, né? Quiçá vai fiscalizar as urnas eletrônicas de um outro país que não tem conhecimento. É uma loucura total. E todo mundo lá do vídeo do Henry Bugalho estão comentando, claro, são direitistas, né? Dizendo que o Maduro é o pior ditador da face da terra, né? Que as eleições são fraudadas sim, né? E Estados Unidos tem que dar um golpe, e é isso aí. O Henry não explica no vídeo dele quem é essa tal oposição do Maduro, né? São pessoas representadas pelos Estados Unidos, né? Com viés completamente estadunidense. O Maduro já sofreu 8 tentativas de golpe. Petróleo, Estados Unidos de olho no petróleo. Se você é um país que não fecha com o imperialismo, eles querem
né? Fazem sanções, embargos, como acontece com a Venezuela, né? Tentam aplicar o golpe no país, né? E admiro esse viés anti-imperialista, né? Eu não sou especialista no assunto, eu não vou dar a minha opinião aqui, não vou me aprofundar. Quem está falando isso é o Henry Bugalho, não sou eu. Então ele não faz o vídeo para falar da Venezuela. Na verdade, né, ele faz o vídeo questionando todos que estudam e pesquisam sobre o assunto Venezuela e Coreia do Norte. Para ele, para o filósofo das tretas, uma pessoa que tem notoriedade ou tem a legitimidade para falar do assunto Venezuela ou Coreia do Norte, precisaria, no mínimo, ter uma obra acadêmica reconhecida sobre o assunto. Caso contrário, a pessoa não sabe de nada. É um pseudo entendedor do assunto, ou como ele chama no vídeo dele, um entusiasta do assunto. Ou seja, ele não sabe de porra nenhuma, nunca se posicionou nos vídeos dele, nunca se aprofundou sobre os assuntos, né? E grava um vídeo para dizer que Humberto Matos e o Felipe Castanhari não sabem de nada. Sendo que Humberto Matos é um historiador, ele é formado em história, tá? O Henry Bugalho não é formado em história. Já o Humberto Matos tem mais notoriedade para falar sobre o assunto porque ele é formado em história, certo? E ele diz, né, que mesmo os historiadores que entendem do assunto da Venezuela não sabem de nada sobre o processo eleitoral venezuelano. Pois obrigatoriamente não tem que saber, mas tem uma noção. Tem mais noção das urnas venezuelanas do que um leigo, do que uma pessoa como Henry Bugalho, que não sabe nada de história, não é um internacionalista, não é um cara de relações internacionais e por aí vai. É um cara que se autodenomina filósofo e grava vídeos de fofoquinha e de treta para ganhar likes e views. Bom, daí o Henry volta a dizer sobre o vídeo do Castanhari, né, sobre a Coreia do Norte, e diz que o Thiago Braga, que contestou o Humberto Matos e o Felipe Castanhari, estaria certo e o Castanhari e a equipe toda de historiadores estariam errados, né? E Humberto Matos estaria errado. Sendo que o Thiago Braga, esse cara que o Henry Bugalho está defendendo, é de direita, todo mundo sabe disso, né? E ele não tem formação de historiador, ele é formado em letras. Olha a vergonha que o filósofo das tretas passa, né? E o pior, esse Thiago Braga é um dos melhores amigos, é amigo do Nando Moura, tá? É fechamento do Nando Moura. Você acha mesmo que o Nando Moura ia fechar com o cara, ia gravar vídeos elogiando o Thiago Braga, se o Thiago Braga não tivesse o espectro direitista, com viés imperialista? Pelo amor de Deus. Diz o Henry, o filósofo das tetas, que ninguém da equipe do Castanhari são especialistas no assunto da guerra da Coreia. Aí ele diz que o cara da fonte, um dos caras da fonte do Castanhari, da equipe, não tem nenhuma obra acadêmica reconhecida sobre a Coreia e que ele não tem autoridade para falar sobre a guerra na Coreia. Olha só, hein? Essa eu não sabia. Então quer dizer que você tem que ter uma obra reconhecida. Você tem que ter uma obra acadêmica reconhecida. Se não for acadêmica, você não pode falar sobre certos assuntos. Que coisa, né? Pelo amor de Deus, cara, para de passar vergonha. Você tem alguma obra reconhecida, academicamente falando? O Thiago Braga tem uma obra reconhecida acadêmica? Quer dizer que se a pessoa que estuda o assunto a vida inteira, que pesquisa o assunto a vida inteira, que é formado em história, que é formado em relações internacionais, um internacionalista, não pode falar sobre certos assuntos porque não tem uma obra reconhecida academicamente? Pelo amor de Deus, cara.
Para de passar vergonha, cara. Que desespero para tentar anular o seu algoz, hein, cara? E aí ele pesquisou, o filósofo da ciência pesquisou um outro cara que faz parte da equipe do Castanhari, né? Que é formado em relações internacionais, e ele diz que o cara não tem informação nenhuma ou não é especialista para falar da Guerra da Coreia. Como assim? Como assim? Você não vê, pessoas que têm formação em relações internacionais e são especialistas em alguns assuntos? Vocês não veem pessoas que são especialistas em alguns países, que estudam há anos sobre isso? Precisa ser gabaritado academicamente para falar sobre certos assuntos, para ter notoriedade, né? É claro que existe, né? Só que o Henry enfatiza o Tiago Braga contestando o Castanhari. O Tiago Braga não tem nenhuma produção acadêmica reconhecida sobre o assunto, ou tem, né? Esse tal Tiago Braga é formado em letras. Não é possível, como é que o filósofo cada vez passa mais vergonha? Ele acha que o público dele não vai pesquisar quem é Tiago Braga, né? Ele acha que o público dele não vai saber que o Tiago Braga é de direita, que é um imperialista, né? Pelo amor de Deus, é da turma do Brasil Paralelo, quase. É extrema direita, podemos dizer assim. E como um bom narcisista, né, invejoso que é, o filósofo ainda termina dizendo, com muita raivinha, que Humberto Matos é especialista em todos os assuntos. É claro que ele está ironizando, né? Ele ficou putinho no vídeo dele, falou: ah, meu Deus, Humberto Matos é o único cara que é especialista em todos os assuntos. É muita dor de cotovelo, né, cara? É muita inveja. É claro que ele não é especialista em todos os assuntos. Mas sabe qual é a diferença do Humberto Matos para o filósofo das tretas? É que Humberto Matos, ele estuda, ele pesquisa. Ele vai falar sobre certo país, ele vai falar sobre certo assunto, ele pelo menos dá uma pesquisada para ter uma noção. Ele estuda sobre o assunto para ter uma noção. Ele já falou de Israel e Palestina e ele não é um especialista, mas ele também não é leigo. Ele estudou sobre o assunto. Tem gente que sabe mais sobre ele, né, sobre esse assunto. Mas e aí? Ele não tem notoriedade para falar algumas coisas sobre esse assunto? Isso não é o mesmo com Venezuela, não é o mesmo que Guerra da Coreia e por aí vai? Né? Pelo amor de Deus, o cara estuda, o cara pesquisa. É bem diferente do que um cara que grava um vídeo para fazer fofoquinha, para dizer que os outros não sabem nada de nada, enquanto ele não sabe nada, né? O próprio filósofo das tretas. Cara, o Henry Bugalho falou que Humberto Matos não entende nada de marxismo, cara. Não entende nada de Karl Marx. Ele disse que só o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, que é do PSTU, que é o expert no assunto Karl Marx, no marxismo. Ele diz que Humberto Matos não sabe nada de Marx, cara. Olha quem tá falando, cara. Né? Por acaso, o anticomunista do Henry Bugalho, né, que é um anticomunista ferrenho, sabe mais de Marx do que Humberto Matos? Vocês acham mesmo que um cara que lida com fofoquinha de capricho, de sei lá o quê, de artista, de tretinha, de político, um cara que vive de trending topics, vocês acham que um cara desse estudou mais Marx do que Humberto Matos? É uma loucura, né, cara? Esses web comunistas não sabem de nada. Quem sabe de tudo é o Gustavo Machado do PSTU, né? É que sabe de tudo. O Gustavo Machado estava falando da Venezuela outro dia, né? Lançou um vídeo aí e ele falando que foi fraudado. Não tem como ter sido fraudado as eleições venezuelanas, que o Maduro é um ditadoraço, né? Um pior ditador da pior qualidade.
né? E é isso, cara. Assim, o cara tem, ele não fala que a Venezuela sofreu, o que Maduro, o governo Maduro sofreu 8 tentativas de golpe, né? Ele não fala dos embargos, né, sanções que impõe na Venezuela, né? Porque não fecha com o imperialismo, não fecha com os Estados Unidos, né? Essa oposição da Corina, a oposição que faz Maduro, é completamente com viés estadunidense, né? É golpe na certa, né? Enfim, tem um mosquito aqui, peraí. Agora, eu nunca fui simpatizante do Maduro, tá? Mas admiro a sua luta anti-imperialista, né? Já sofreram 8 tentativas de golpe o Maduro, né? E é claro que os Estados Unidos vai estar de olho no petróleo. É claro, é óbvio, né? O país, a Venezuela é um dos maiores, como é que fala, produtores de petróleo, né? Tem uma das maiores reservas de petróleo, né, depois da Arábia Saudita. Enfim. Bom, eu não posso falar muito sobre esse assunto, eu nem fiz vídeo sobre o assunto Venezuela e Maduro, né, porque eu não sou especialista, certo? Então eu teria que estudar mais sobre o assunto, pesquisar, etc. Então eu não vou dar pitaco em uma coisa que eu não sei. Mas também eu não vou fazer igual o filósofo das tetas faz, o Henri Bugalho, ficar desqualificando, né, professores, né, formados em história, formados em relações internacionais. Eu não vou ficar duvidando dessa galera. E vale dizer que todos os academicistas, a academia ficou do lado do Castanhari, tá? Reconheceram que a obra do Castanhari que ele fez confere, tá? Coincide com a opinião dos academicistas. Mais uma vez o Henri Bugalho passa vergonha. E outra coisa, cara, como é que, imagina se o Lula, imagina não, isso aconteceu aqui, né? A oposição, os bolsonaristas, falaram que o Lula não ia subir a rampa, tentaram dar um golpe de Estado, né? Falaram que o Lula não ia reconhecer, falaram que as urnas foram fraudadas, né? E aí? Tá certo de eu chegar num país que não é meu e falar que as urnas foram fraudadas? Né? Se o Maduro reconheceu que o Lula ganhou aqui, que as eleições não foram fraudadas aqui no Brasil, por que o Lula não pode reconhecer que as urnas não foram fraudadas na Venezuela? Por que eu vou contestar ou vou questionar se houve fraude nas urnas venezuelanas? Eu sei que as urnas venezuelanas são mais auditáveis, por mais que seja impresso, do que aqui no Brasil, né? Então, se você não deve questionar as urnas brasileiras, é o mesmo que a Venezuela. Você não deveria questionar as urnas venezuelanas. A oposição, por mais que o Maduro tivesse mostrado as atas, por mais que Maduro tivesse feito tudo certo, a oposição ia alegar fraude. Vocês acham que não? A oposição, que é completamente enviesado pelos Estados Unidos, iria alegar fraude de qualquer forma. Então o erro é burro. Se ele questiona as eleições venezuelanas, ele vai questionar as eleições brasileiras também. Por que ele não questiona as eleições brasileiras? Quem faz isso é bolsonarista, quem faz isso é direitista, né? Só isso. Se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante, seu comentário será lido. Eu posto geralmente os vídeos à noite. Obrigado por assistir, um grande abraço, tamo junto na luta, valeu, falou.